Vamos lá, gente, vamos lá. Pessoal chegando na sala, vamos lá, vem que é ao vivo, hein? É ao vivo, vamos lá. Hoje é plantão de dúvida da pós-graduação de Direito Registral Notarial. Uma pós que faz muito sucesso aqui na Escola Superior Universitária. Você que não conhece as outras pós-graduações, entra lá, www.portaleso.com.br. Novas pós-graduações, as primes. Tem a pós de leilão, tem a pós de locação, tem a pós-graduação de uso capião, a pós-graduação de regularização de imóveis. Então, você entra lá e consegue ter acesso às novas pós-graduações, tá bom? Vamos juntos? Vamos conversar? Então, é muito importante a aula de hoje, nós vamos falar, sim, sobre atas notariais. Eu quero que você relembre, conheça tudo sobre ata notarial. Então, conto com você, tá bom? Lembrando que o professor presta o trabalho de mentoria. Se você precisar, pode agendar a sua, entre em contato. Eu ajudo advogados corrigindo as peças, teses, precificação. Então, contem comigo, é uma honra, tá bom? Você pode agendar pelo site www.professorjuliocesarsanches, pode agendar também pelo telefone fixo 2061-5649, WhatsApp 97685-3891, tá bom? Vamos iniciar então? Vamos lá. Atas notariais é um tema importante. 1, 2, 3, valendo! Vamos lá. O que eu quero falar com você sobre atas notariais? Então, esse tema é muito importante. Poucos advogados, muitas vezes o escrevente, que trabalha no cartório, trabalha ali no setor de arquivo, no setor de atendimento, não entende muito o que é ata. Na faculdade de Direito, nós não aprendemos de forma correta o que é ata notarial. E esse assunto é importante. Esse assunto é necessário, porque a ata notarial no novo CPC passou a ser prova. Nós podemos dizer que as atas notariais no novo CPC passaram a ser consideradas provas. É isso mesmo, provas. Então eu quero muito que você domine esse assunto. É muito importante que você domine esse assunto. Porque muitas vezes você pode, como advogado, advogada, como cartorário, ajudar o seu cliente usando a ferramenta correta da ata notarial. Então, quero muito que você entenda. Então não sai daí. Hoje a aula é sobre atas notariais, prática em atas notariais. Eu quero muito que você conheça esse assunto, tá bom? Quero lembrar você, no Código de Processo Civil nós temos duas provas. As provas orais, testemunhas e depoimento pessoal, provas que são utilizadas, apresentadas numa audiência de instrução e julgamento. E do outro lado nós temos as provas chamadas provas documentais. Documental em sentido estrito, tudo que eu consiga pegar, parece o cacetete aqui. Também a prova pericial, uma prova documental, também uma prova importante. A inspeção judicial, também uma prova documental. E uma prova documental muito importante, uma novidade do CPC, é a ata notarial. Então a ata notarial passou a ser uma prova importante no processo civil, passou a ser considerada de fato como prova a ata notarial. O que eu quero trazer para você? Existe a escritura pública e existe a ata notarial. Existe a escritura pública de compra e venda, existe escritura pública de promessa, compromisso de compra e venda, doação, direitos hereditários, escritura pública de uso capião, escritura pública de adjudicação compulsória, escritura pública, que mais? Escritura pública de inventário, de divórcio. Então, a escritura pública, na verdade, é para substituir o processo. Nós usamos a advocacia extrajudicial, deixando de lado a advocacia judicial, em algumas situações, quando não tem litígio, não tem briga, não tem herdeiro, melhor, herdeiro tem, né? Não tem incapaz, não tem, muitas vezes, não tem o menor. Então, nós deixamos de lado e utilizamos os meios judiciais. Então, retificando aqui que herdeiro, sim. Então, tá com o inventário, é herdeiro que faz. Então, nós temos a escritura pública. Quero lembrar a todos também que a ata notarial, ela é obrigatória em algumas situações, como no uso capião extrajudicial. A ata notarial de uso capião é obrigatória, no extrajudicial, no judicial não. Na adjudicação compulsória. Na adjudicação compulsória, quero lembrar você também que é obrigatória. A ata notarial é obrigatória. Nós temos várias situações que a ata notarial ela é obrigatória. Na escritura pública, nós temos isso, né? O artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos nós temos que fazer por escritura pública. Então existe uma escritura pública também de teor obrigatório nas transações imobiliárias. Então olha a importância das atas notariais da escritura pública. Quem faz ata notarial? Cartório, tabelião de notas, né?
que reconhece firma, faz procuração também, mas faz ata notarial, faz escritura pública. Qualquer tabelião de notas, eu não fico preso, salvo exceções. No caso do escapião, tem que ser o tabelião próximo ao imóvel, né, de competência ali municipal do imóvel. Mas, em regra, eu tenho liberdade. A ata notarial, focando na prática na ata notarial, eu quero que você entenda tudo. Então, vamos lá. É importante você saber que a ata notarial passou a ser considerada prova, mas ela é utilizada única e exclusivamente e talvez não seja uma baita de uma prova. A ata notarial é um instrumento público que documenta uma situação. Professor Júlio, o que é ata notarial? Um instrumento público que documenta uma situação, que para ela passe a ter valor jurídico. Com a ata passa a ter valor jurídico e, portanto, ela é quem permite, né, a pré-produção de provas para apresentação em processo. Então, a ata notarial eu posso usar em processo e posso utilizar com fins registrais. A escritura pública de compra e venda para registrar no cartório de imóveis. Um exemplo. O que é a ata notarial? Então, vamos lá. Foca aqui, vem comigo, ó, importante. Ata notarial é um documento público. Ata notarial é um documento público emitido e firmado sim, por um profissional autorizado, o cartório de notas, o tabelião de notas, tabelião ou notário. A ata notarial ela serve para comprovar fatos. O grande objetivo da ata notarial é comprovar fatos e situações ou a existência da pessoa solicitante de um processo e pode de fato ser utilizado no meio judicial e extrajudicial. Existem diferentes atas e diferentes finalidades também que nós vamos falar. Quais são os tipos de ata notarial, professor Júlio, e quais suas finalidades? Vamos lá. Com relação aos tipos de ata notarial, nós temos, gente, presta atenção, não pode errar. Nós temos o meio de produção de provas, ou seja, o meio de prova em processo judicial. Então, existe a ata como meio de prova em processo judicial, como documento que registra oficialmente os fatos, levando em consideração a veracidade e o maior detalhamento possível. Ele pode ser usado como prova em processos judiciais e também é um instrumento valioso no tribunal também. Tá? Então, existem situações que eu posso usar uma ata para comprovar um processo, não que eu vou ganhar ação por causa disso. Existe também, eu sempre falo isso, é muito comum, a ata para verificação de fatos na internet. E isso é muito comum hoje, hein, gente? É muito comum, muito utilizado. Ou seja, uma ameaça no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Apesar de ser considerado caro, quando você faz uma ata de verificação de fatos na internet para um processo judicial de perdas e danos, obrigação de fazer, alguma coisa vinculada à internet, seja criminal ou civil, é muito bem-vindo. Hoje em dia, a internet é parte, né, totalmente integrada às nossas vidas, não tem como fugir disso. E é possível que precisamos, de fato, comprovar algo que aconteça virtualmente, o que pode ocorrer através da ata notarial, o que pode ser feito através da ata notarial, porque existe a transcrição do que ocorreu na ata. Então, ajuda, cria valor probatório, o que pode ser desta uma transação comercial até um golpe, né? Então, isso é importante também. Não basta, gente, no entanto, como prova, apresentar em um processo um print. Muitas vezes a gente pega lá o print de um WhatsApp, de um Instagram, Facebook e joga, né? Na verdade, com isso eu não consigo efetivar as provas, né? Comprovar a veracidade de conteúdos e fatos que acontecem de forma online. Então é feita a ata notarial, você gasta por folha, a primeira folha algo em torno, muda de estado para estado, os emolumentos, mas uma ata notarial normalmente é de 180 até 240 reais, mínimo. Né? Então é um valor de fato oneroso, mas muitas vezes traz para o processo uma prova robusta. Isso em crimes virtuais, ofensas virtuais, isso é muito importante, né? O notário deve verificar, o tabelião, o escrevente, e registrar detalhadamente a situação, atestando a veracidade da ata. Então, é bem interessante. Lembrando que pode ser feita a ata atualmente online também, né? Em relação ao registro de um fato, a ata notarial, gente, isso também é importante, ela pode ser utilizada também para registrar
uma situação verídica que seja comprovada por meio de documentos ou testemunhas. Um dos seus usos mais comuns é a comprovação de vida, necessária para evitar fraudes em pagamento de benefícios da Previdência Social, o chamado famoso INSS, por exemplo. O registro, gente, de fato, também pode se dar na modalidade diligência, em diligência, e nesse caso o tabelião precisa se deslocar até o local da situação para atestar a ocorrência, a sua ocorrência e a veracidade, como no caso de acidentes. Então a ata notarial pode ser feita direto no cartório, pode ser feita de forma online, existe essa possibilidade, mas pode ser feita também através de diligência. Isso é comum, isso acontece, isso pode ser feito. Quando nós falamos aqui no dia a dia ata notarial virtual, né, feita na internet, no dia a dia de todos nós é muito agitado. Então fazer o registro de documentos online é uma facilidade que poupa muitos de tempo, gasto, né, burocracia. Então existe sim a possibilidade de você fazer ata notarial, registro de documentos online. Mudou, né? Nós temos um avanço após a pandemia. Dentro dessas vantagens, nós temos as vantagens do registro de documentos online, a praticidade sem dúvida é o maior benefício, de fato, de realizar esse serviço com um cartório de registro online. Para isso você tem que ter o certificado digital, mas é muito interessante. Grandes vantagens nós temos em usar o serviço cartorário online. Não terá gastos com trajeto de ida e vinda, estacionamento, evita filas de espera, não precisa voltar para adicionar, né, documentos faltantes, pode acessar de qualquer local, fica livre do horário comercial, recebe também a documentação em casa, pode pagar pelo próprio sistema, próprio site. Então são vantagens importantes. Quais são os documentos que podem ser registrados de forma online? Atualmente, gente, os documentos que podem ser atendidos nos cartórios de registro online são vários, né? São documentos cíveis, são documentos trabalhistas, então nós temos vários aí. Certidões, segunda vias e certidões, registros civis, testamentos, atas notariais, que é objeto da nossa aula, escrituras públicas de todos os gêneros, cadastros de proprietários imobiliários, títulos para a criação de pessoa jurídica. Ou seja, olha quanta coisa eu consigo resolver no cartório virtual, no cartório online, com a prestação de serviço online. Então é muito importante. O passo a passo para registrar documentos online, tem que escolher o cartório, de preferência, que preste serviço, não são todos ainda. A intenção é que seja a totalidade, todos os cartórios prestem esse serviço, ainda não é o caso. Alguns cartórios prestam esse serviço de forma online, outros não. Verificar se o documento é atendido, né, a documentação, preencher o formulário com dados, pagar a taxa e serviço, e aí você faz o envio. É muito prático, gente. É muito prático, é muito interessante o trabalho online, né? Então, se for possível utilizar, é muito bom. Outro ponto que eu queria falar para você, voltando na ata notarial, como fazer a ata notarial e o que é preciso? Acho que é uma dúvida de parte de muitos advogados, dos leigos, inclusive, né, de muita gente. Sobre a dúvida de como fazer a ata notarial, o profissional responsável, gente, pela emissão e autenticação da ata deve se certificar da existência de vários documentos, né, e informações também. E aí nós temos o quê? Identificação do solicitante, seja pessoa física ou pessoa jurídica, data e horário do registro, local de ocorrência dos fatos registrados, descrição dos fatos de forma mais detalhada possível, finalidade do documento também, tá? Como solicitar uma ata notarial? Então, para fazer a solicitação de uma ata notarial, o requerente deve se dirigir ao cartório Títulos e Documentos, tabelião de notas, ata notarial e tabelião de notas, títulos e documentos residual. Então, em regra, nós usamos tabelião de notas, ata e tabelião de notas, tá? Para não errar. Eu falo isso porque nós temos, o Brasil é muito grande, então nós temos deficiências cartorárias em algumas regiões do Brasil, muitas regiões. Então, nós temos, muitas vezes, a divisão de atribuições ou a duplicidade de atribuições em cartórios de cidades menores, tá? Então, isso é muito comum. Quando eu falo da solicitação, então, é feita no cartório, pode ser feito meio digital, se o cartório permite isso, e o meio físico. Quanto custa, né, para fazer uma ata notarial? A ata, gente, ela é emitida mediante o pagamento, o valor se altera ano a ano, chamado de emolumentos, com base na tabela de emolumentos. Então, você paga os emolumentos, é o serviço do cartório, né, emolumentos. Quando nós falamos de ata, o que é importante saber?
A ata notarial, ela é obrigatória em muitas situações, como uso capião, procuração pública, eu posso fazer a revogação da procuração, escritura pública nas transações imobiliárias acima de 30 salários mínimos, a ação de justificação compulsória, eu deixo de fazer a ação e faço a justificação compulsória extrajudicial, divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial, tudo isso eu preciso, né, da ata notarial de forma obrigatória. Tá? Então, isso é importante. Quando eu falo de ata notarial, eu quero que você saiba que muitos advogados, o leigo, muitas vezes ele acha que vai pagar uma ata notarial e ganhar o processo. Não é bem assim. Cuidado. Não adianta eu juntar uma ata notarial e não juntar nenhuma outra prova. É uma prova conexa à ata notarial. Eu falo no meu livro, o que é uma prova conexa? É uma prova importante que você usa para poder ajudar, instruir, criar conteúdo probatório no processo. Mas não quer dizer que você vai ganhar. Não é porque você juntou uma ata que você ganhou a ação. As pessoas confundem, tá? A ata notarial, gente, é um instrumento público pelo qual o cartório documenta de forma imparcial a ocorrência de um fato, de uma situação onde uma circunstância presenciada ou constatada pelo tabelião ou por seus escreventes autorizados, permitindo, né, de fato, presumindo-se ser verdadeiro o conteúdo nele contido por força de fé pública do tabelião. Tá? Então essa é a ideia. E eu sempre falo, a ata notarial a ata notarial vem ganhando cada vez mais importância por dois motivos, né? O primeiro é o avanço das tecnologias e dos meios de comunicação eletrônico, certamente isso. E o segundo, gente, pela eficácia, né? E também a ata acaba ajudando na desburocratização, né? É uma realidade de fato. Ela pode ser utilizada, por exemplo, em várias situações para documentar o conteúdo de mensagens via WhatsApp, outros aplicativos de conversa também, tem vários, né? Registrar também o conteúdo de sites na internet, documentar a realização de assembleias, constatar o estado de um imóvel no momento da entrega das chaves ao final de um contrato de locação e ainda, né, atestar a presença de uma pessoa em determinado lugar ou a ocorrência de qualquer fato, tá? Eu trago para você que este documento destina-se a preservar direitos e pré-constituir prova das circunstâncias ocorridas também. A ata notarial, gente, ela consiste em importante meio de prova. Na esfera judicial, conforme o dispositivo previsto no Código de Processo Civil e aparece no 384, artigo 384 do Código de Processo Civil, da Lei 13.105 de 2015, é através dela que eu vou, né, é possível evidenciar fatos, atos e acontecimentos ou ocorrência. O texto do artigo 385 ele é bem interessante. Quando nós falamos do 385, o artigo ele esclarece o quê? Que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante a ata lavrada por tabelião. Parágrafo único, ele esclarece o quê? Que os dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial também, tá? A comprovação, né, de determinado fato ou ato em uma ação judicial, muitas vezes é uma tarefa complexa e burocrática, e a ata notarial pode tornar o ônus probatório, de fato, menos complexo, tendo em vista que ela confere a presunção da verdade e dos fatos ou atos nela contida, em razão da fé pública do tabelião. Então, esse é o objetivo. Podemos utilizar o advogado, o leigo, todo mundo, podemos utilizar a ata notarial em diversas situações. A possibilidade de uso das atas notariais é extremamente abrangente. De modo geral, a ata notarial ela tem por finalidade, por um instrumento de prova em processos judiciais, porém existe também a possibilidade de ser empregada e destinada a outros fins, né, no extrajudicial, como nas esferas privadas, administrativas e negocial também, mas vários exemplos, né? A ata notarial ela é muito bem utilizada, é uma ótima ferramenta em mensagens de celular, cujo conteúdo se queira preservar, né? Então mensagem de texto mesmo, hoje a gente quase não usa, né, gente? Com o WhatsApp a gente quase não usa, mas dá para preservar. WhatsApp, Skype, Zoom, etc, né? Conteúdo também de página na internet, mídias, principalmente YouTube também. O professor teve uma situação, gente, tinha um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, ele copiava meu conteúdo no YouTube, copiava para usar o link para ir para o site deles, né? Então, dava a entender que era o escritório do professor Júlio. Gente, acontece de tudo. Eu estou fazendo live, gente.
eu faço live e tem advogado vendendo serviço na minha live. Verdade. Tem um advogado, eu não vou falar nome, claro, mas eu estou fazendo a live, ele entra, posso te ajudar? Eu te ajudo, conta comigo. Eu entendo que muitas pessoas estão numa situação desesperadora e precisam de serviço, mas acho que é educação e bom senso, né, gente? Tá faltando. Fogo, mas acontece com todo mundo. Então nós podemos o quê? Registrar conteúdo, né, de páginas na internet, recados, postagens em redes sociais, também dá para levar para a ata notarial, Facebook, Instagram, Twitter, que dá muita confusão, né? Dá para fazer isso, conteúdos de e-mail, identificação do IP, emissor, né? O IP é o RG do computador, abertura de cofres, entrega de chaves também, alocação, faz uma ata notarial para provar, descrição de sinistros, acidentes, incêndios, reuniões de condomínio, posso contratar o cartório e lavrar uma ata notarial, assembleias societárias, né? Então uma reunião, uma assembleia que eu entenda que seja mais complicada, então posso pedir a diligência do cartório, verificação do estado de coisas móveis e imóveis, no caso do inquilino que abandona o imóvel, o locador antes de entrar tem que fazer uma ata notarial, senão depois o inquilino aparece falando que tinha geladeira, fogão, televisão, né? Então vacância ou abandono do imóvel alugado é muito comum. O diálogo também telefônico em sistema de viva voz também dá para fazer ata. Dá para fazer ata, ganhamos um processo recentemente assim. Diálogo telefônico, você faz ata, né? É importante. O uso, a disponibilização também devida de música e sons, reprodução indevida de conteúdo com direitos autorais, atestado de vida, existência de projetos sigilosos e atribuição da autoria para o registro de propriedade intelectual também, cópia e transferência de dados entre disco rígido, né? o HD, como geração de hash, a existência também de arquivos eletrônicos, já usamos no escritório, compra de produtos em estabelecimentos comerciais, direito do consumidor, você prova através da ata, entrega de bens e produtos em determinado local, também dá para usar a ata. Então, a ata notarial é muito bem-vinda, né, gente? Quais são os documentos que o cartório pode exigir em relação à ata? Requerimento, né, por escrito ou verbal, RG CPF do solicitante, pessoa física, e CNPJ, contrato social, eventuais alterações, isso é solicitado sim. Tá? Então, é importante falar. Então, a ata notarial, gente, ela passa a ser um instrumento que todo advogada precisa dominar. Professor Júlio, eu não gosto de direito notarial, registral, acho esse ramo chato. Mas nós, do direito civil, do direito imobiliário, nós atuantes, até no criminal, quem atua no criminal, no trabalhista, tem que saber usufruir das atas, das espécies de atas notariais, né? Porque senão vai fazer falta. É muito importante, é necessário. A ata é um instrumento público posto à disposição do notário e da sociedade para narrar fatos jurídicos e por ele representado ou presenciados, sem emissão de juízo de valor ou manifestação de vontade. Então a ata é importante. No Brasil, gente, até o advindo da lei 8.935 de 94, então nós tivemos surge a lei 8.935, até essa lei não se falava em ata notarial no Brasil. Verdade, por incrível que pareça. A partir dessa lei, tivemos aí uma nova forma de pensar sobre as atas, né? Mas já era utilizada em outros países, como Argentina, Espanha. O conteúdo ainda hoje é um instrumento de grande valia, mas pouco conhecido pelos juristas, infelizmente. A ata notarial, prevista na Lei 8.935 de 94, ela está, né, a previsão da lavratura da escritura pública, ela aparece. Portanto, gente, é importante perceber que o legislador do Brasil deixou bem claro que a ata não é espécie de escritura pública, tá? Então, a escritura pública é um serviço prestado pelo tabelião, como a procuração, reconhecimento de firma, mas a ata é um outro instrumento, seria o gênero serviços do tabelião de notas. E as espécies, ata e escritura pública, são espécies diferentes, tá? É importante deixar claro isso. Em respeito ao princípio da princípio da rogação, notou? A ata notarial só poderá ser formalizada pelo notário a pedido da pessoa interessada. Então, não pode ser feita de ofício. Isso é importante também. Portanto, quero que você perceba que o legislador deixou bem claro que a ata notarial não é espécie de escritura pública e não pode ser feita de ofício. Tem que ser feita a pedido da parte. Por quê? Porque, ademais, na ata notarial não há unidade de ato nem de redação, como na escritura pública, né? Então, isso é importante.
Assim, na ata, o notário recebe a solicitação, verifica os fatos e lavra, né, um instrumento adequado. Então, é uma função diferente. Tá? Isso é importante também. A ata, gente, de constatação, o nome correto, uma das espécies de ata mais utilizada no Brasil é a ata de constatação. Quando o advogado pede para o cliente fazer uma ata, e a advogada está pensando em fazer uso capião judicial, não é ata de uso capião, é ata de constatação. Se a parte não explicar isso no tabelião, é onde vai dar confusão, né? Vai ser feita a ata errada, não vai ser feita a ata nenhuma por confusão. Então precisa tomar cuidado com isso, hein? Quando eu falo de ata de constatação, pode ter diligência ou não. A ata de constatação em diligência externa é aquela que o tabelião, o preposto, o escrevente autorizado, dirige-se até o local para verificar o fato solicitado, respeitando a sua competência territorial. E o caso, né, de se comprovar uma colisão de um veículo para provar em juízo, uma invasão de um imóvel, né, então é muito comum. Por outro lado, aquele que tem interesse em atestar a declaração pela pessoa, como no caso depoimento ou testemunha, para ser apresentada como prova em juízo, pode se valer da ata de presença, né? Então existe a ata de presença ou declaração e a ata de constatação. Então quando eu quero usar a ata para proteger uma testemunha, o que a testemunha vai falar, não é ata de constatação, é ata de presença e declaração. É o nome utilizado, é a espécie utilizada. Já a ata de notariedade é aquela que confirma a situação fática do interessado, como é o caso de prova, né? É o caso de provar, na situação prática, que uma pessoa está viva. Isso é previdência social, né, gente? INSS, é muito comum. Existe também, gente, a ata de notificação, que permite que uma pessoa informe outra de determinada situação, se achar necessário, que a parte notificada realize determinado comportamento. Então é chamada ata de notificação. Um exemplo é a notificação daquele que deixa, né, de comparecer para assinar uma escritura pública, chamada ata de comunicação. Então existem atas diferentes, ata de autenticidade, a autenticidade eletrônica, para constatar fatos e meios eletrônicos. Então nós temos aí vários instrumentos importantes sobre a ata notarial para que possamos utilizar a ata correta, né? Em relação aos benefícios da ata notarial, quando eu uso a ata notarial, não que eu vou ganhar um processo judicial. No extrajudicial, em algumas situações é obrigatório, em outras não. No judicial, o grande benefício é que eu consigo instruir melhor o processo, né, com outras provas. A ata notarial, guarde isso, é um instrumento que comprova diversas situações do cotidiano, desde uma mensagem, um WhatsApp, uma notificação pessoal, e tudo isso, né, com fé pública, do tabelião, da tabeliã, que narra os fatos jurídicos por eles presenciados, né, sem a emissão de juízo de valor ou manifestação de vontade de fato. Por isso a gente precisa conhecer a ata notarial. Vamos lá, espécies de ata, vem comigo, presta atenção aqui, ó. Então, tem a ata de constatação e diligência externa, já falei, essa primeira ata é aquela em que o tabelião ou o preposto autoriza, né, autorizado, o tabelião, a tabeliã autoriza o preposto, então ele, devidamente autorizado, dirige-se até o local para verificar o fato solicitado, respeitando a sua competência. E isso acontece muito, trago vários exemplos. Acho que um exemplo bem didático seria para comprovar uma colisão de veículos, para fazer prova em juízo, uma invasão de um imóvel, a destruição de um imóvel. Legal? Ata de constatação e diligência. Segunda ata, a ata de presença e declaração, para constatar a presença de determinada pessoa no local, né, de tudo que foi conversado numa reunião, como no caso das atas de reuniões de condomínio, sindicatos, assembleia. A segunda ata, então, é a ata de presença e declaração. A terceira ata é a ata de notariedade, que é aquela que, conforme situação fática do interessado, como é o caso da prova, né, de vida, é o fato de se comprovar que a pessoa está viva, tá? Existe a ata de notificação, que permite que uma pessoa informe a outra a situação, se achar necessário, que a parte notificada realize determinado comportamento. É a notificação de revogação de procuração particular, ela é muito utilizada, acho que é um exemplo bem legal. Existe a ata de autenticação eletrônica para fatos na internet, vinculados às redes sociais, mensagens eletrônicas, já falamos aqui. O objetivo dessa ata é fazer a constatação de fatos e meios eletrônicos, conforme o conteúdo de internet ou qualquer mídia, né,
de dado digital, de remessa de mensagens eletrônicas e de situações ocorridas por meio de ligações telefônicas, dentre outros também, tá? E a ata, né, a chamada ata subsanação. Também interessante, constatado erros em documentos. Presta atenção que essa ata pouca gente sabe, hein? Eu falei aqui, ó, quantas atas eu falei? Eu falei da primeira, da ata de constatação em diligência externa, né? Essa eu falei. Falei da ata de presença e declaração. 2. 3. Ata de notariedade. 4. Ata de notificação. 5. Ata de autenticação eletrônica. Falei. Faltou essa. Faltou a sexta. Então, anote aí. Qual que é a sexta opção de ata que a gente tem que saber? A ata de subsanação. Subsanação. O que é a ata de subsanação feita pelo tabelião de notas? É para constatar, né? Constatar erros em documentos particulares ou oficiais que estão em descompasso, né, entre a situação real e o documento, tá? E aí eu trago vários exemplos. Acho que um exemplo bem didático aqui, quer ver? Ó, esse aqui você vai gostar. No caso de constatação de erro evidente em escritura de compra e venda, realizada por outro cartório de notas, para que seja apresentado, né, o registro de notas para correção de informação na matrícula, eu faço essa ata e resolvo o meu problema, tá? A ata notarial pode ser também, por exemplo, ser utilizada em processos trabalhistas, tá? Isso é importante também, para usar como prova, e processos criminais também, tá? Então, também é importante falar sobre isso. Acho que agora sim, né? Agora dá para falar que você conhece um pocão sobre atas notariais, pelo menos as espécies, a função. Tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito. A ideia é essa, esse é o nosso objetivo, tá bom? Legal, muito obrigado pela presença, agradeço a todos, até a próxima aula, contem comigo, estou à disposição. Lembrando, né, que a gente tem que estudar, não existe um curso, alguma coisa que te faça sair ganhando dinheiro no outro dia. Cuidado com esses picaretas que surgiram há pouco tempo na internet, que se auto-intitulam especialistas e saem vendendo curso, cobrando caro, falando que você vai ganhar dinheiro. Prometeu dinheiro, cai fora, gente, porque não existe isso. Se você acreditar nisso, desculpa, você está acreditando em algo que não existe. Você tem que estudar, se atualizar e as coisas vão acontecendo na nossa vida. Curso que promete dinheiro é picareta, cai fora. Seja ele ou seja ela, não está preocupado em te ajudar, em te levar conteúdo. Está preocupado em ganhar dinheiro. E se você for ver, a pessoa que vende curso prometendo dinheiro, muitas vezes nem é profissional da área, não atua na área, ou seja, se inventou no mercado. Né? Você vai ver, nem advogado é assustador. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau!